Tabu Trilha. Esta atividade foi desenvolvida para ser realizada na trilha da entrada principal do Parque Nacional Serra de Itabaiana, também conhecida como Parnasse. Para a localização dos pontos, utilize-se de mapa ou GPS. Procedimento e métodos de execução. O tutor deve ficar atento a alguns eventos que podem ocorrer durante qualquer parte da trilha e a qualquer momento da caminhada. Quando tais eventos acontecerem, o tutor deverá direcionar a atenção dos ouvintes para estes eventos. Os eventos são os seguintes: presença de cupinzeiro em árvores. Quando o tutor encontrar um cupinzeiro, abrigo dos cupins, ele deve falar sobre os serviços ecossistêmicos prestados por esses animais. Canto de pássaros. Abordar algumas relações ecológicas entre as plantas e os pássaros. Falar sobre a dispersão de sementes através do consumo de frutos produzidos pelas plantas e da polinização realizada pelos pássaros. Além disso, o tutor deve falar sobre a ocorrência do chororozinho de papo preto no parque, pois a ave encontra-se ameaçada de extinção na categoria vulnerável. Árvores caídas. Diante desta situação, o tutor deverá falar sobre o desenvolvimento de plantas provenientes do banco de plântulas, que, com a abertura da clareira e a incidência de luz no interior da floresta, tem a possibilidade de se desenvolver. O tutor, então, deverá falar sobre a importância do banco de plântulas e qual a sua função no ecossistema. Também mostrar, se possível, a presença de fungos decompositores de madeira sobre o tronco das árvores caídas e abordar a importância desses organismos para o meio ambiente. Quando citar a importância dos fungos na decomposição, também chamar a atenção para a importância dos micro-organismos nesse processo. Durante os trechos de mata fechada, as árvores altas, o tutor deverá chamar a atenção para a presença de bromélias na copa das árvores, destacar que essas epífitas não prejudicam as árvores. Suas raízes realizam apenas a função de fixação e não sugam nutrientes das árvores. Deixar bem claro que esses organismos não são parasitas. Além disso, o tutor deve destacar a importância do microecossistema que se forma no tanque das bromélias, onde há o armazenamento da água da chuva, fundamental para a sobrevivência da planta epífita e de diversos animais. O tutor também deve, nos trechos de mata fechada e árvores altas, direcionar a atenção dos ouvintes para uma característica importante da Mata Atlântica, a presença de subbosques. Ele deve salientar a presença de espécies características desse extrato da floresta, como a Heliconia pstacorum. Aula de campo. Ponto 1. Entrada do Parque Nacional Serra de Itabaiana. Assim que passar pelo portão de entrada do parque, o tutor deve falar brevemente sobre o seu histórico. Ao longo do percurso, antes de adentrar a área de mata, o tutor deve solicitar aos alunos que observem o terreno localizado do lado direito da trilha, que apesar de pertencer à área do parque, é usado para plantações agrícolas, que, conforme cita Firmino e Fonseca 2010, provocam impactos tais como desmatamentos e expansão da fronteira agrícola, queimadas em pastagens e florestas, poluição por dejetos animais e agrotóxicos, erosão e degradação de solos e contaminação das águas. Além disso, é possível observar a presença de uma jaqueira, planta exótica invasora considerada por fabricante Etial 2012 como fonte de grande impacto na riqueza, diversidade de espécies nativas e significativas alterações no solo das áreas invadidas. O tutor deve falar sobre os impactos ambientais relacionados à prática agrícola e os malefícios da presença de plantas exóticas invasoras. Quando o grupo estiver próximo ao início da trilha com cobertura vegetal, é possível visualizar
que o local está sob influência do efeito de borda, condição causada pela retirada da cobertura vegetal. O tutor deve falar sobre as mudanças que o efeito de borda causa no ecossistema, além de fazer uma relação com a presença da umbaúba, também conhecida como embaúba, planta heliófita conhecida por se estabelecer em áreas que sofrem ação antrópica. Assim que o grupo entrar na área do parque coberta por vegetação, o tutor pode perguntar qual a sensação que eles sentiram em relação à temperatura. Com isso, será possível discutir sobre a diferença de temperatura sentida quando há presença ou ausência de cobertura vegetal. Segundo Gomes e Amorim, 2006, a vegetação é um importante componente regulador da temperatura, pois absorve com muito mais facilidade a radiação solar que é utilizada nos seus processos biológicos, fotossíntese e transpiração. Ponto 2. Lixeira. Nesse ponto, o tutor deve iniciar conscientizando seus alunos sobre a importância de preservar o meio ambiente e de não descartar lixo em locais inadequados. A princípio, ele deve mostrar a lixeira aos seus alunos e então, a partir daí, explicar os problemas encontrados em relação às lixeiras no Parnasse, pois é visível que não houve um planejamento em relação à implantação das mesmas. Estas deviam ser de coleta seletiva, impedindo que durante períodos de chuva acumulasse água em seu interior. As que se encontram na região são expostas, permitindo assim que animais tenham acesso a esse lixo e se alimentem do mesmo. E, como em determinados períodos acumulam água, isso pode permitir a proliferação de determinados mosquitos e insetos. O tutor deve também relatar sobre possíveis riscos, pois animais podem se ferir com resíduos cortantes, deixados pelos humanos. Posteriormente, o tutor deve falar sobre a importância da limpeza no Parnasse, evitando poluir o solo, pois esses resíduos, em contato com o mesmo, em seu processo de decomposição, liberam substâncias como chorume, gás metano, gás sulfídrico, que contaminam o solo, interferindo no desenvolvimento das plantas presentes na região, danificando a paisagem e atingindo as pessoas que estão presentes nesse local. O chorume dissolve tintas, resinas, materiais de alta toxicidade, além de liberar um odor desagradável e que atrai animais, como baratas, ratos e insetos, causadores de doenças como desinteria, peste bubônica, entre outras. Nos períodos de chuva, o solo se torna mais permeável. Desse modo, esses líquidos liberados do lixo adentram no solo, podendo atingir os lençóis freáticos e contaminando rios, lagos e riachos. O tutor pode destacar também que o lixo orgânico, como por exemplo casca de laranja e de banana, podem ser jogadas, pois servem de retroalimentação para as plantas. Ponto 3. Atividade da água. Neste ponto, propõe-se que o tutor realize a atividade em que irá ser feita a comparação da água do riacho do Coqueiro com a água de uma garrafa de água mineral levada pelo tutor. Neste momento, deve ser feita as explicações referentes à cor da água do rio, onde a coloração pode estar associada às consequências histórico-geológicas da região, do tipo de solo que ocorre em suas bacias de drenagem, do clima, da geomorfologia, das condições geoquímicas da cobertura vegetal e dos diversos tipos de ações antrópicas. Dentre estes aspectos, o tutor deve abordar com enfoque o tema assoreamento, onde este é um processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos. Originalmente, esse é um processo natural, mas que é intensificado pelas ações humanas. Este acontecimento
pode ser visto com clareza no Riacho do Coqueiro. Em seguida, o tutor deve ressaltar a importância das briófitas e das pteridófitas presentes neste ponto, já que as briófitas são plantas avasculares de pequeno porte e que dependem exclusivamente da água para seu desenvolvimento e reprodução. Por isso, preferencialmente, são encontradas em ambientes úmidos. Em contrapartida, as pteridófitas são responsáveis por iniciar o processo de sucessão ecológica, dando ao espaço em recuperação tempo hábil para que ele possa tornar-se novamente equilibrado. Outro tema de grande importância que o tutor deve tratar neste ponto é sobre as matas ciliares, uma vez que estas são fundamentais para o equilíbrio ecológico, oferecendo assim proteção para as nascentes dos rios, águas e o solo, reduzindo o assoreamento, mantendo a qualidade da água e impedindo a entrada de poluentes para o meio aquático. O tutor deve ressaltar também a morfologia das árvores neste local, pois elas possuem grande porte e copas densas, caracterizando a fisionomia deste ponto. Ponto 4. Palmeira e cutia. Nesse ponto, o tutor deve solicitar aos participantes que observem as palmeiras, grupo de plantas que desempenham funções básicas na dinâmica de diversos ecossistemas. Seus frutos, ricos em substâncias nutritivas, tais quais lipídios e carboidratos, sendo uma das principais fontes de recursos alimentares por uma ampla variedade de animais. O tutor também deve destacar que muitas palmeiras possuem uma longa fase de frutificação, fazendo com que as palmeiras sejam consideradas recursos chaves para frugívoros tropicais, animais que se alimentam de frutos que estão na faixa tropical do globo terrestre, já que seus frutos ficam disponíveis durante grande parte do ano, inclusive em períodos de escassez de alimento. Também são importantes componentes da paisagem em regeneração, principalmente em áreas severamente perturbadas. Ponto 5. Serpentes. Esse ponto fica situado adjunto à placa, de preferência aos animais. Nele, o tutor deve abordar a importância das serpentes na natureza, ressaltando que, por mais rejeitado que esses animais sejam por parte da população, as cobras têm papel importante na cadeia alimentar natural. Além disso, uma parte desses animais se alimentam de roedores, que, habitualmente, são transmissores de doenças aos seres humanos. O decréscimo das populações de serpentes pode gerar um descontrole das populações de roedores, causadores de pragas, trazendo prejuízos à saúde humana, à agricultura e à cadeia alimentar silvestre. É necessário que o tutor realce que um pequeno grupo de cobras são venenosas. São elas que, em caso de acidentes com o ser humano, a morte é instantânea, desmistificando a ideia de que todas as serpentes causam danos à integridade física do ser humano. Para Quirino et al., 2009, a diferenciação morfológica dos animais é primordial para a distinção entre algumas serpentes, que são comumente confundidas pelas pessoas como sendo peçonhentas. O Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos destaca alguns tratamentos realizados depois da mordida de um animal peçonhento, além de a maneira de identificar essas espécies. Então, seria de fundamental importância que o tutor desse uma lida no manual antes de ir até o Parnasse. Ponto 6. Mata aberta. Primeiramente, o tutor deve solicitar que os ouvintes, nesse trecho, atentem-se para a presença ou
a ausência na copa das árvores da espécie epífita obrigatória Rhipsalis. Caso visualizem a espécie, deve anotar o número de indivíduos encontrados em um caderno. Os dados serão solicitados novamente mais adiante no ponto 7. Dando continuidade, neste ponto, o tutor deve chamar a atenção dos alunos para as características da vegetação ali presente, bem como do clima, pois a sensação térmica nesse ponto é mais elevada se comparada com a mata fechada. O tutor abordará a temática de adaptação das plantas morfologicamente, quando sai de um ambiente de mata fechada para um ambiente de mata aberta. As características são visíveis, por isso é essencial que nesse ponto o tutor se atente à explicação de como as plantas fazem para evitar a perda de água. Em seguida, o tutor deve falar e discutir sobre adaptações vegetativas, começando pela diferença dos caules. Nesse ponto, os caules encontram-se retrocídios devido a uma combinação de fatores, como os tipos de nutrientes disponíveis no solo, já que neste ponto o solo encontra-se mais arenoso, o clima e a baixa retenção de água. Os alunos devem observar e tocar nos caules para sentir a diferença na sua casca, na epiderme, de um caule de mata aberta. Após mostrar os caules, o tutor deve pedir para os alunos tocarem no máximo de folhas diferentes possíveis, disponíveis nesse ambiente. Quando os alunos tocarem, o tutor deve instigá-los do porquê da diferença no tamanho das folhas e na espessura das folhas. Logo após, ele explicará o porquê de, neste ponto, algumas folhas encontradas serem menor e algumas plantas apresentarem folhas coriáceas, folhas duras, que assemelham-se com o couro, correlacionando com a intensidade luminosa e excessiva. O tutor deve solicitar que os alunos toquem e percebam a presença de cera na epiderme das folhas das plantas, deste ponto, que constitui a vegetação dessa área, e chamar a atenção para a presença de cera nesses órgãos. Essa cera serve como uma barreira para a evaporação da água em grande quantidade, uma vez que esse pode ser um fator abiótico limitante na área. Ponto 7. Segundo Riacho. Nesse ponto, o tutor deverá solicitar para os ouvintes observarem o dossel da floresta e contabilizar o número de indivíduos da espécie Rhipsalis, fazendo uma comparação com o número de indivíduos da mesma espécie encontrados na região de mata aberta, solicitado anteriormente pelo tutor. O tutor deverá chamar a atenção para a presença em tal quantidade desses indivíduos da família Cactácea no dossel da floresta, relacionando com a umidade do local. Essas suculentas ocupam o extrato mais seco da floresta, uma vez que já armazenam água em seu interior. É uma espécie comum em floresta ombrófila e matas ciliares. Além disso, o tutor deve chamar a atenção para a grande quantidade de cipós neste ponto, destacando a importância dos mesmos na sustentação da vegetação e na utilização pela fauna para deslocamento entre as árvores. Ponto 8. Sede do ICMBio, após o riacho Água Fria. As formigas da espécie Azteca, conhecida popularmente como formiga repelente, são encontradas no pau-brasil, próximo à sede do Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade, ICMBio. Essas formigas são conhecidas devido à sua grande característica, que é a secreção do ácido fórmico. Essa substância possui um cheiro forte, que é usada como forma de defesa contra os seus predadores.
Além das formigas, esse ácido também é encontrado em urtigas, abelhas e em alguns frutos. Essas formigas se alimentam de substâncias secretadas por omípteros, insetos, que estão nas inflorescências da planta, e assim defendem o seu abrigo e sua fonte de alimento contra os herbívoros. Basta um breve toque no formigueiro para que haja um recrutamento em massa dessas formigas, que saem para defender a sua casa da agressão. Isso se dá através da eliminação de uma boa quantidade do ácido. Ao chegar nesse ponto, o tutor deve explicar que o ácido fórmico é muito irritante e o seu manuseio deve obedecer às normas de segurança, como aponta Cardoso. O contato com o ácido pode causar queimaduras na pele. Se inalado, provoca lesões pulmonares e dificuldade para respirar. Em contato com os olhos, mesmo sendo só o vapor, deixa a vista esbranquiçada e pode provocar queimaduras graves. Ao ser ingerido, pode ser fatal, apresentando sintomas como vômitos sanguento, fortes dores abdominais, queimação no trato digestivo e diarreia. Então, ao notar a presença desses formigueiros, o tutor deve deixar claro para que os alunos não entrem em contato com eles, para assim evitar futuros transtornos. Industrialmente, o ácido fórmico é obtido por meio da reação entre monóxido de carbono e soda cáustica. Por isso que o tutor deve deixar claro que os alunos não podem tocar, e se for para tocar, tem que tocar obedecendo às normas de segurança. Para realmente obter uma aprendizagem significativa, é de fundamental importância atrelar teoria à prática. Foi pensando nisso que houve o desenvolvimento do jogo de tabuleiro, um jogo lúdico, que consiste em perguntas e respostas sobre o assunto explicado no decorrer da trilha. O intuito no final dessa atividade e desse jogo não é ter ganhadores e perdedores, mas sim um compartilhamento de conhecimentos.